É um livro pequenininho, espremidinho, no meio dos outros. Se tiver dificuldade, vai lá no índice. Porque esses livros menores a gente tem dificuldade de achar. Né? Por exemplo, se eu disser para você, ele está entre Sofonias e Zacarias. Ajuda, minha gente? Não ajuda, não, gente. Livro de Ageu, no capítulo 2. É um texto que fala exatamente disso que nós estamos falando, querido. Né? Quem está nos assistindo pela internet não teve esse prefácio que eu dei para vocês, né? Que na vida a gente passa por tempos melhores e tempos piores. Dias melhores e dias piores. E aqui fala exatamente disso. O texto é um exemplo vivo daquilo que Deus fala. E mostra que mesmo os dias difíceis, dentro do propósito de Deus, tem um sentido. Amém? Amém? Então, lá no capítulo 2, já conseguiu achar? Amém. No capítulo 2, diz que no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Fale agora a Zorobabel. Zorobabel era o governador de Judá, aonde ficava Jerusalém. Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória. A primeira glória, querido, foi o templo construído por Salomão, o templo mais fabuloso que já existiu. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E agora, como vocês o veem agora? Agora ele estava em ruínas, querido. Estava totalmente destruído. Por acaso o que vocês estão vendo não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz. Deus sempre tem algo para nos dizer. Amém. Josué, filho, me perdi. Onde é que está? Versículo 4. 4. Mas agora o Senhor diz. Agora o Senhor me diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem. A Bíblia Mensagem diz assim: mãos à obra. É assim que a Bíblia Mensagem. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou aí no meio dessas ruínas junto com vocês. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. A mensagem que se repete na Bíblia: não tenham medo. Está escutando, minha irmã? Não tenha medo. Está escutando, meu irmão? Não tenha medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei todas as nações, farei tremer todas as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória. O templo está de ruínas, minha gente. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o propósito de Deus no meio das ruínas, no meio do caos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse povo, desse novo templo, será maior que a do primeiro. Diz o Senhor dos Exércitos: nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.
Olha aqui, queridos, nesse pequeno texto, 5 vezes, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Aperta a mão do seu irmão, meu irmão, receba a paz em nome do Senhor dos Exércitos. Pai querido e amado, vem falar conosco, Pai. Vem despertar nossos corações. Vem reanimar a nossa fé. Vem revigorar a nossa fé. Vem, Pai, falar especialmente àqueles que estão vivendo dias difíceis. Aquele que está vendo as coisas, quem sabe, em ruínas, um caos. Meu Pai, vem falar com cada um de nós, porque nós queremos experimentar o teu propósito de paz. O propósito de paz que o Senhor tem para a minha vida, o propósito de paz que o Senhor tem para a minha família, o propósito de paz que você tem para a minha casa, o propósito de paz que você tem para a vida profissional, financeira, o propósito de paz que o Senhor tem para essa igreja, para essa cidade, para esse país. Muito obrigado, nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. A Bíblia, queridos, tem várias passagens semelhantes a essa, né, que são exortações. O que é uma exortação? É um encorajamento. O que é uma exortação? É um desperta. É uma acorda. É um aviva. Amém? É uma palavra que exige de você alguma atitude, alguma ação, é um desafio. A Bíblia tem muitas passagens que é um desafio exigindo de nós uma ação. Às vezes é uma palavra que é um desafio dizendo, você está esperando o que para fazer mais alguma coisa? Amém, querido? Amém. E é isso que o profeta Ageu faz, querido. Desde o capítulo 1, ele já começa dando para aquele povo uma corda, um desperta. Por quê, querido? Esse tempo que a gente está falando aqui, que foi o tempo de Salomão, que estava em ruínas há 70 anos. Quem tem 70 anos aqui? 70 anos é muito tempo. Meu irmão, você não parece que tem 70, viu? Parabéns. 70 anos, querido, é muito tempo. E há 70 anos, viu que ele falou os remanescentes, né? O templo de Salomão foi invadido, foi destruído, Jerusalém as portas foram derrubadas, queimadas, tudo, né? E teve um povo que ficou. Outros foram para o exílio, foram para outros países, mas teve um povo que ficou no meio do caos, que ficou no meio das ruínas. Um povo que sobreviveu. O ser humano é incrível, queridos. O ser humano ele é capaz de viver, às vezes, no meio do caos. Ele é capaz de viver no meio das ruínas. Ele é capaz de viver no meio de uma desordem, de uma desorganização. Ele é capaz de viver ali muito tempo. E assim estava o povo de Deus, queridos. Há 70 anos vivendo no meio do caos, vivendo no meio das ruínas e sobrevivendo. Alguns, certamente, queridos, ficaram pelo caminho, mas teve uns sobreviventes. Teve uns remanescentes, como diz aí, né? Um remanescente que sobreviveu. Então Ageu vai em busca desses, né? Que foram os remanescentes, os que sobreviveram, que ficaram no meio das ruínas. Já morou numa casa, querido, que tinha goteira, telhado quebrado, a tomada não funcionava, o vaso sanitário tinha que levar balde? Nunca aqui ninguém viveu nada disso, né? Você é de uma outra geração. Mas muitos de nós, queridos, já vivemos em situações bem precárias. Né? Só que esse povo, querido, 70 anos, o povo se acomodou. E o ser humano também tem isso, querido. Se acomoda. Se conforma. E vive ali. É o que tem. Não tem anseio de mudar, não tem ambição, não quer fazer alguma coisa diferente. Aí vem Ageu, tem hora, querido, que Deus tem que entrar em cena.
Graças a Porque, Deus. incrível que pareça, querido, tem gente que se levanta, vai à luta e corre atrás. Mas tem gente, querido, só se levanta se alguém for lá e buscar, e levantar, e sacudir. Acorda, desperta. Tem gente que precisa de ajuda, senão não sai do buraco. Oi? Que nem carro velho, isso mesmo. Então Deus fica incomodado com gente acomodada. Deus fica incomodado com gente que está vivendo no meio do caos e se conforma. E depois ele diz, foi isso que Deus deu. Ainda bota a culpa em Deus, né? E aí Ageu, querido, ele dá um desperta. Ele dá uma corda para aquele povo que estava vivendo no meio. E ele se dirige, ele se dirige ao remanescente fiel, ao sobrevivente. Porque tinha gente ali que sobreviveu. Na verdade não foram 70 anos, foram 66 anos, mas é quase que a mesma coisa, né? Então Deus vai a remanescente. É interessante, outra coisa que a gente vê do ser humano. O ser humano, ele tem capacidade de sobreviver às piores tragédias, querido. O ser humano tem capacidade. Ainda hoje você conhece pessoas que estão por aí que sobreviveram à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, não é? Eu outro dia escutei uma mulher que sobreviveu, já perdeu 4 maridos e está viva, trabalhando, de óculos bonitos. Maria José viu isso comigo. Já enterrei 4, mas estou aqui trabalhando. Quem sabe vem um 5º por aí. O ser humano, querido, ele tem capacidade de viver as piores tragédias. Eu me lembro quantas vezes eu conversando com pessoas em gabinete pastoral, no tempo que eu fazia isso, né? Que sentava, ouvia as pessoas e não sei o quê. E eu, às vezes, eu ficava chocado com pessoas que eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa sobreviveu a isso? Como é que está vivo? Como é que continua viva uma pessoa que viveu o que essa pessoa viveu? Perdas, principalmente, né? Então, o ser humano, ele tem capacidade de sobreviver. Quem aqui, querido, sobreviveu à pandemia? Graças a Deus. Quem foi que sobreviveu ao Covid, querido? Teve internada lá, tem uma mãozinha em pé lá atrás, do ombro, foi até entubado. E está aqui hoje louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E, queridos, quantas vezes a gente sobrevive a verdadeiras tragédias familiares. A gente nem precisa falar do país, daqui, da lá. Às vezes, na própria família, a gente vive tragédias, perdas, infelicidades, né? Então, Deus chama aqui os sobreviventes e chama eles a uma reação diferente. Por quê? Tudo acomodado, tudo conformado, tudo vivendo em ruínas, tudo vivendo com falta disso, com falta daquilo. O templo, especificamente, estava totalmente em ruínas, a cidade toda queimada, mas eles estavam lá. Lá tinha um governador que estava lá, mas ninguém fazia nada. Existe gente assim, querido? Acomodada, conformada? Então, vem Ageu dar uma corda, vem Ageu dar um desperta, vem Ageu chamando aquele povo a uma reação de fé diferente. Amém. A uma ação diferente. Graças a
Vem Deus falando com aquele povo para dizer que Deus ainda tinha um propósito com ele. Daquelas ruínas que eles viam, levar a um lugar de paz. Levantar um templo para fazer que seria um lugar de paz. Amém, querido? Né? Então veja só, tudo que tinha acontecido tinha um objetivo, não foi sem objetivo, não foi sem um propósito. E Deus, ele tem muita paciência. Né? Ele tem muita paciência. E às vezes, né, a gente vê na vida médica, querido, muitas vezes o médico, as pessoas não gostam, diz que o médico é grosso, é mal educado, mas o médico vê, o paciente passa por uma, passa por duas, passa por três. Olha, você tem que mudar, olha, você tem que comer diferente, olha, você tem que fazer exercício, olha, você tem que largar o cigarro, olha, você tem que largar aquilo, você tem... E a pessoa continua. Aí o médico, às vezes, ele diz, está esperando o quê, meu filho? O que está esperando? E tem médico que é cruel, não tem, gente? Tem médico que é cruel. O que tu está esperando agora? Para mudar de vida. E assim Deus também faz com a gente, querido. Está aí acomodado, reclamando, no meio das ruínas, do caos, se queixando disso, se queixando. Olha, o Deus a quem você serve tem um propósito. Amém. Se Ele permite com um propósito. Amém. Tem alguma coisa aí que precisa acontecer. O caos, né, querido, a gente sabe, ele precede, ele vem antes das mudanças. Amém. Às vezes as coisas têm que ficar um verdadeiro caos para a mudança acontecer. Aí Deus, a primeira coisa que Deus está fazendo aqui é que aquele povo se levantasse, querido. Que aquele povo seguisse em frente. Que aquele povo colocasse as mãos à obra. Que aquele povo se mexesse. Que aquele povo trabalhasse. Querido, aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus sempre quer que a gente prossiga. Ele sempre quer que a gente avance. Ele sempre quer que a gente continue, siga em frente. Aí o profeta, ele, a partir do versículo 3 e 4, ele diz, mas agora, olha, vocês estão aqui, mas agora, presta atenção, é agora, é hoje. É nesse tempo presente que você está vivendo. Olha, 70 anos se passaram, mas chegou a hora de vocês se mexerem. Chegou a hora de vocês botarem as mãos na obra. Chegou a hora de vocês se levantarem. Chegou a hora de sair desse desânimo, dessa depressão, dessa reclamação, dessa murmuração. Chegou na hora de vocês fazerem alguma coisa para isso mudar. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Porque o povo, querido, estava ali num loop de desânimo, de depressão, se comparando. Ano passado o tempo era assim, estavam se achando uma porcaria, se achando menores, se achando inferiores. E ali o profeta, como diz, mas é agora, venham para o presente, é agora, é hoje. Que vocês vão construir um futuro que Deus tem para você. Amém? O futuro que Deus tem para você. E aí, querido, Deus quando fala, Ele pede alguma coisa. E aí Ele pediu ao povo, sejam fortes, trabalhe, para de reclamar, mãos à obra, para de trabalhar, para de reclamar, faz alguma coisa. Primeira coisa aqui que Ele está pedindo, querido, se eu posso dizer assim, né? São dois trabalhos que às vezes são difíceis. Um trabalho emocional, de sair de uma depressão. O trabalho emocional de sair de um desânimo. De sair de um quadro de desistência. O trabalho emocional de sair de um pessimismo. Quem aqui se reconhece que às vezes tu é pessimista? Sim. 2 ou 3, os restos são muito otimistas. Mas às vezes, querido, para sair do pessimismo é difícil. Porque às vezes você cresceu
no meio de pessimistas. E aquilo entrou, e você quer até mudar de modelo, mas você às vezes, você segue o mesmo caminho, né? Então, um trabalho, querido, primeiro emocional, de deixar para trás o que para trás ficou. Porque eles só olhavam para trás. O tempo de outrora tinha sido maravilhoso, e o que eles tinham ali agora eram ruínas, não tinham nada. Então, um trabalho de ficar olhando para trás. A palavra de Deus diz: deixa para trás o que para trás ficou. Amém. O que para trás ficou, joga no mar do esquecimento. Olha para frente, que o melhor de Deus está na frente. O melhor de Deus está no agora. Começa agora. Começa hoje. Você tomando uma outra atitude. Uma atitude que a gente pode dizer espiritual, emocional. Eu vou me levantar, eu vou dar uns passos, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Amém? E um trabalho também de trabalho, mãos à obra. Por quê, queridos? O que Deus estava chamando a eles? A construir um novo templo. Olha que desafio, querido. Das ruínas, reconstruir um novo templo. Está implícito aqui, né? Não está claro. Mas é isso que Deus está pedindo deles, não é? Um desafio. Povo acomodado, desanimado, desistindo de tudo, chamando eles para um trabalho. Porque para fazer um novo templo, eles iam ter que cortar árvore, eles tinham que pegar madeira, iam ter que pegar pedra, iam ter que pegar areia, tinham que pegar, subir nos montes para pegar as árvores. Então era um trabalho difícil, não era só um trabalho de deixar o passado para trás, esquecer o passado, né? Porque o passado às vezes ele é um cárcere, minha gente. O passado não deixa você viver o presente. Não deixa você nem esboçar um futuro. Porque você olha para o passado. Agora mesmo, vindo para cá com a minha esposa, eu vinha falar uma coisa, não vou falar nada disso. Porque para trás ficou. Amém? Porque, querido, quando eu trago o passado para o presente é o passado. Então, eles tinham que deixar o passado para trás e tinham que trabalhar. Então, o passado, às vezes, querido, é um cárcere, é uma prisão. A pessoa que está sempre falando do passado. Então, Ageu está falando para os sobreviventes, a destruição de Jerusalém, do templo de Salomão, coisas que eles não entendiam, coisas que talvez eles se perguntassem primeiro, por quê? E aí eles foram resistentes, primeiro, queridos, porque faltava disposição. Isso é uma coisa que às vezes nos falta. Se levanta, meu irmão. Um exemplo que as mães dão. Se levanta, vai procurar um emprego. Se levanta, vai entregar currículo. Primeiro, querido, às vezes falta o quê? Disposição. Não tem disposição nenhuma. Vamos embora para a igreja. Disposição nenhuma para ir para a igreja. Às vezes deles faltava, querido, disposição, porque eles estavam há 70 anos deprimidos, desanimados, acomodados, desistindo de tudo, não queriam nada. Há 70 anos que eles estavam nisso aí. Segundo, o que faltava neles? Eles não se viam com capacidade para construir um novo templo. Isso também acontece com a gente, querido. Às vezes a gente até tem disposição, mas com o quê? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. O que eles estavam falando aqui, queridos, é que eles não se viam com recursos, porque Salomão tinha recursos, Davi tinha recursos, mas eles não viam recursos, provisão para reconstruir o templo. Quer dizer, aquilo que Deus estava pedindo exigia, eu volto a dizer, querido, às vezes não é só um esforço físico, é um esforço emocional, é um esforço espiritual,
é um esforço de mão de obra, é um esforço de fazer coisas. Amém, querido? Não é? E Deus pega, fala para eles, é engraçado, a gente às vezes entende as coisas na Bíblia de uma forma e procura aqueles que estudam mais, que sabem mais, e aí Deus diz para ele: farei abalar, farei tremer o céu e a terra e as nações. Aí a gente fala assim: é por isso que tem um terremoto na Tailândia. Não tem nada a ver com isso, queridos. Esse farei tremer, farei abalar os céus, a terra e as nações, não é julgamento, não é juízo, não é castigo. Está falando de uma intervenção divina no meio da mão de obra deles. Amém. Entendeu? Vou explicar outra vez. Né? Às vezes a gente fala: o que depender de mim, eu vou contra o céu, vou contra o mar, eu vou contra isso, mas eu vou resolver isso. Deixa comigo. Já ouviu alguém falar assim? Nunca ouviu? Não, no que depender de mim, eu vou resolver isso. Se precisar dar uns tapas em alguém, eu vou dar. Quando fala aqui, queridos, farei tremer os céus e a terra, eu fui a vários comentaristas para entender isso. Não é julgamento, não é juízo, é que Deus ia fazer uma intervenção no meio da mão de obra deles, no momento que eles se levantassem, se erguessem, aceitassem o desafio que Deus estava trazendo, começassem a trabalhar, Deus ia tremer os céus, a terra e todas as nações para que toda a provisão viesse para eles fazerem o que eles tinham que fazer. Amém, querido? Olha só, isso aconteceu com Josafá. A gente pregava aqui domingo retrasado ou passado. Josafá, quando se viu, teve medo, pediu ajuda a Deus. Deus, eu não tenho, o Senhor é o nosso único Senhor. E vinham os moabitas, e vinha a Síria, e vinha todo mundo. E Deus disse: vai lá e fica parado. E presta atenção à salvação que eu vou trazer. E Deus ali fez tremer o céu, tremer a terra, e os inimigos se degladiaram eles com eles, e Josafá só teve o cuidado de pegar as coisas preciosas, de catar os ouros, as pratas, tudo aquilo que estava lá, porque tudo é de Deus. Está com esse anel bonito aí, tu pensa que é teu? Não é teu não, é de Deus. Amém, querido? Amém. Olha só, querido, a Bíblia está cheia de intervenções de Deus. O maná, o povo estava com fome, o maná caiu, querido. O povo estava preso com o faraó e os egípcios e o mar vermelho na frente. Deus abriu o mar. Deus tremeu o mar e abriu o mar. Amém, querido? Quantos exemplos que tem? Daniel na cova dos leões, jogado lá, Deus fechou a boca dos leões, nem rosnar eles podiam. Amém? Lembra dos amigos de Daniel dentro da fornalha de fogo ardente, querido? Então veja só, querido, tem coisas que quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Amém. Faz só o que ele pode fazer. Amém, querido? Amém. Então era isso que Deus estava dizendo: farei abalar, tremer o céu, a terra e todas as nações. E aí ele afirma: meu é o ouro, a prata, não é? Então, os recursos que eles achavam incapazes, os recursos Deus ia dar. Tem coisa que Deus te pede, querido, que tem coisas que Deus nos pede, e a gente diz assim: como eu vou fazer isso? Não sei, meu irmão, mas Deus vai dar a provisão. Amém? Amém? Deus vai dar os recursos. Amém. Deus vai dar a condição para você executar o que você tem que executar. Amém, querido? Aí, para eles fazerem. Então, a parte desse povo, querido, a parte desse povo que sobreviveu,
era trabalhar, era se envolver, era se comprometer, era sair da acomodação, era sair daquele questionamento do passado. A parte desse povo era arregaçar as mangas e fazer o que Deus está pedindo. O que adianta Deus ter a provisão se o povo não faz o que ele pede? O que adiantaria aquele cego que Jesus passou lama no olho dele e diz, vai lá lavar no tanque? Não, isso eu não faço. O que aconteceria com esse cego, querido? Ia continuar cego. O que aconteceria? Encher as talhas de água. Encher a talha de água para quê? Quem é esse aí, filho do carpinteiro? Não vou encher talha de água nenhuma. O que ia acontecer, minha gente? Nada. E assim tantos milagres na Bíblia, querida. Né? E Jesus disse, olha, a glória desse novo templo que vocês vão reconstruir, não será maior que a do primeiro. Nesse lugar, a partir daí, eu trarei paz, eu darei paz. Vai ter muito mais glória que o templo de Salomão. Amém? Amém. E queridos, essa palavra aqui que a gente lê do profeta Ageu se cumpriu. Glória a Deus. Eles reconstruíram o templo e Jesus, 4 vezes, 500 anos depois, diga para o teu irmão, espero que a tua bênção não dure 500, não venha daqui a 500 anos. Aleluia. 500 anos depois, Jesus entrou nesse templo. Amém. Né? E Lucas dizia que todos os dias Jesus ensinava no templo. Que templo? Esse templo que esses sobreviventes reconstruíram com a ajuda de Deus, com a intervenção de Deus, com a provisão de Deus, com a graça de Deus. Amém, querido? Então, querido, essa palavra aqui, ela é desafiadora para nós. Primeira coisa, eu tenho que crer que aquilo que Deus está falando é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Segundo, querido, eu tenho que me levantar. Eu tenho que me animar. Eu tenho que me reanimar. Eu tenho que sair da depressão, da tristeza, do desânimo. Amém, querido? Amém. Eu tenho que sair da acomodação. Eu adoro de vez em quando fazer uma mudança, querido. Desarrumar tudo para arrumar tudo outra vez. E minha filha que me conhece, ela diz, quando meu pai começa a fazer arrumação, ele está se arrumando pelo lado de dentro. Muito esperta minha filha, ela sempre falou isso para mim. Ah, meu pai quando está desarrumando tudo, ele está se arrumando lá de dentro. Às vezes de fora vê o que a gente não vê, né, minha gente? Alguém aqui gosta de arrumação? Quando você está fazendo a arrumação, você também está se arrumando ali com os seus problemas, com as suas dificuldades. Amém, querido? Então, a segunda coisa aqui que eu tenho que fazer, eu tenho que me levantar. Eu tenho que sair dessa acomodação. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que vender brigadeiro. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer algum movimento. Amém, querido? Amém. Terceiro aqui, eu estou botando aqui porque eu gosto. Eu tenho que deixar o passado para trás. O passado já passou, meu irmão. Quem gosta de passado é museu. Deixa o passado para trás, senão tu não anda para frente. Só fica olhando para o passado. E o passado sempre é melhor. Sempre é melhor. Ah, que tempos maravilhosos. Ah, né? Ah. O passado já passou, querido. Agora o que dá é para você seguir para frente. Amém. Amém? Amém. É isso que eu faço. Uma quarta coisa que eu tenho que fazer é trabalhar. Mãos à obra. Amém.
É me mexer. É fazer por onde? Confiar em Deus que Ele vai me dar os recursos. Amém? Confiar, Deus vai dar os recursos que eu preciso. Ou seja, Deus estava pedindo que o povo fizesse a parte deles, que eles fossem mãos à obra, que eles se levantassem, que eles deixassem o passado para trás, esquecessem o tempo de Salomão com toda a sua glória, porque Deus tinha algo melhor para eles lá na frente, aonde até o Senhor Jesus iria entrar. Aliás, Jesus foi apresentado no templo construído pelos remanescentes de Jerusalém. Foi lá que Jesus foi apresentado, amém? Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. Então eu fiz questão de colocar, querido, esse título, eu botei agora. Eu tinha botado um outro tipo, rabisquei, eu digo, não, é das ruínas para a paz. E aqui, querido, eu volto a dizer, isso aqui em todos os sentidos. Talvez a tua vida financeira está em ruínas, mas Deus quer uma vida financeira de paz, com provisão, com dinheiro. Amém? Talvez a tua saúde esteja em ruínas, mas Deus tem uma provisão de saúde para você. Talvez a tua casa esteja em ruínas, Deus tem uma provisão para você. É aquilo que eu gosto de dizer, querido. Hoje você pode levar isso para qualquer lugar. Onde é que tu está desanimado? Onde é que tu está desalentado? Onde é que você está pessimista? Daí, de onde você está pessimista, Deus está falando com você. Se levanta, vai à luta, prossegue, para de olhar para trás, para de se comparar, para de se achar um zero à esquerda, para de se achar menor, para de se achar que não tem mais condições. E é queima muito ler isso aqui, né, queridos? Porque esses remanescentes aqui, se tinha acontecido há 70 anos atrás, que idade eles tinham? Que idade eles tinham, querido? Era tudo com o Caleb, com 80 anos, ainda tem a força de um menino. Está entendendo, querido? Então, a gente vai ganhando idade, também acha, né? Ih, passou, acabou. Agora ele lê jornal, ele lê o jornal e fica olhando para a parede. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém. Você me ama? Amém. Eu também amo você. Amém, queridos? Então é uma palavra para a gente trazer, queridos. Onde é que você está desanimado? Onde é que você está sem esperança? Aonde que é que está em ruínas? Aonde é que você, em vez, aproveitando o texto anterior, em vez de ver as coisas melhorarem, você está vendo piorar? Se volte para Deus. Ouça a voz de Deus. Se levante. Não olha para trás, não olha para o passado. Busque a Deus. Né? Busque a ajuda dos irmãos. Busque a ajuda da igreja. Ora a Deus. Clama a Deus. Faz o que está ao teu alcance fazer. O que dá para você fazer? Para você trabalhar? Para você se esforçar? Faz o que está ao teu alcance. Pode deixar cá, os recursos Deus vai dar. Quem aqui já comprou um apartamento aí? Tem gente que comprou um apartamento. Aí você foi lá e deu uma entrada. Aí você vai pagar o resto em 96 meses. Meu Deus do céu, 96 meses, o que é isso? 120 meses. Meu Deus do céu, daqui a 120 meses é melhor não pensar. E Deus te deu os recursos. E você foi pagando, foi pagando, foi pagando, foi pagando, e hoje tem sua própria casa. Amém? Amém? Então Deus está fazendo aqui, olha, faz o que está ao seu alcance. É pouco, é pequeno, faça. Que os recursos Deus vai dar. Que os recursos Deus vai abençoar.
Faz a tua parte, que o que é da parte de Deus é por Ele. Se ele tiver que abrir o mar vermelho, ele vai abrir. Se ele ter que jogar maná, ele vai abrir. Se ele tiver que fazer você soltar uma muralha, ele vai fazer. Se ele tiver que fechar a boca de um leão, ele vai fechar. Tem uma parte, queridos, que Deus só faz quando nós fazemos a nossa. Amém? Que Deus abençoe essa palavra e que essa palavra se cumpra na vida de cada um de nós. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Fica de pé. Para alguns de nós, queridos, essa palavra, ela entra uma carapuça, ela entra assim, vai lá no pé e dá o nó. Porque é exatamente o que a gente está vivendo. Estou desanimado, estou pessimista, estou negativo, não acho mais nada, meu nome está no Serasa, estou apavorado, estou angustiado, estou aflito, não vejo como mexer nessas coisas. E Deus está te falando, primeiro, acorda, desperta. Eu ainda tenho um propósito para a tua vida. Você pode não estar vendo, mas eu tenho. Amém? Ele tem um propósito para a tua vida. E é um propósito que vai trazer paz. Amém? Abaixe sua cabeça e você pode já procurar dentro de você aonde que tem desânimo, aonde é que tem pessimismo, aonde você reconhece, nossa, estou acomodado mesmo, estou acomodado. Aonde é que tem? Só olho para o passado, só fico pensando no passado, no que eu tive, no que eu perdi. Para de olhar para o passado. Mãos à obra, meu irmão. O que Deus está te pedindo, faz o que está ao teu alcance. Faz o que você sabe fazer. Faz o que você tem disposição e capacidade para fazer. Confia. Vai ter desafio, mas Deus vai dar o recurso. Vai ter dias difíceis, mas Deus vai dar os recursos. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. E aquilo que hoje é ruínas, ainda vai se transformar em algo que vai trazer uma grande paz. Amém? Pai querido e amado, muito obrigado pela tua palavra. O que seria de nós, Pai, sem a tua palavra? Sem a tua palavra íamos andar incertos, inseguros, com medo, desesperados, aflitos, mas a tua palavra renova a nossa fé, renova o nosso ânimo. A tua palavra nos encoraja, a tua palavra nos chama a ficar de pé não só do lado de fora, mas ficar do lado de pé, do lado de dentro. A tua palavra, Pai, o Senhor mostra para nós que o Senhor ainda tem um futuro. Esse povo aqui era remanescente, era um povo idoso, era um povo que tinha sobrado no meio das ruínas, mas foi esse povo que incomodou, esse povo que reconstruiu o templo aonde Jesus um dia entrou com a sua glória e distribuiu a sua paz. Aplica essa palavra, Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que ela saia daqui diferente, falando diferente, mesmo que os dias sejam difíceis, que ela saia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra desses viventes, dos viventes, na terra dos sobreviventes, né? A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Que você tenha coragem para se mexer,
Que você tenha coragem para colocar as suas mãos e fazer o que você tem que fazer e deixa o resto com Deus. Que Deus há de te surpreender. E aonde havia uma ruína, um caos, a paz vai prevalecer. Porque Jesus é o príncipe da paz. E aonde ele entra, a paz entra. Abençoa meu irmão, minha irmã, meu pai. Se tem alguém aqui hoje que está enfermo, eu oro para que essa enfermidade desapareça do corpo dele. Se tem alguém aqui prisioneiro de pensamentos que se repetem, de negativismo, de pessimismo, de tristeza, de depressão, eu repreendo tudo isso no nome de Jesus. Se alguém jogou praga sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, palavras que machucaram, palavras que feriram, eu cancelo o poder dessas palavras e é que a paz de Cristo tome conta do coração do meu irmão, da minha irmã, e que ele saia daqui glorificando o teu nome, que ele seja um sobrevivente, sim, mas com esperança que o Senhor tem para a vida dele e da sua casa. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. Amém. Que o Espírito Santo aplique essa palavra ao coração de cada um. Dá a mão ao teu irmão aí, a pessoa que está do seu lado. Sabe o nome dessa alma? Fala para ele, fala para ela, você é um verdadeiro sobrevivente. Mas Deus ainda não acabou com você. Deus ainda não terminou. Deus ainda não bateu o martelo. Ainda tem mais para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Pai, eu volto a minha oração para quem está do meu lado direito, Pai. Toma essa vida nas tuas mãos. Vai lá na casa dele, vai lá na casa dela. Que a tua paz entre lá. Dá a provisão que o meu irmão abençoa o trabalho dele, a fonte de renda dele, que nunca falte, que ele tenha sempre o necessário para as suas responsabilidades. Abençoa ele, Pai. Tira toda a perturbação, tira toda a angústia, tira todo o mal-estar, tira todo o desconforto. Dá saúde para ele, Pai. Eu volto a minha oração para a pessoa do outro lado, que está do meu lado esquerdo. Oh, meu Pai, abençoa a casa dele, abençoa a família dele, abençoa aqueles que não estão aqui junto com ele. Abençoa eles, busca cada um deles a viver uma vida contigo. Meu Pai, abençoa o meu irmão, que ele tenha uma semana guiado por Ti, dirigido por Ti, protegido por Ti. Que durante essa semana ele ouça a Tua voz e tenha coragem de fazer o que o Senhor pedir a ele. Solte a mão do seu irmão, dá graças a Deus, levante as suas mãos, diga muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa fé, muito obrigado por esse ânimo. Nos dá um resto de domingo debaixo da Tua proteção e dá-nos um início do mês de abril cheio da Tua bênção e da Tua proteção. Obrigado, meu Pai, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço no teu irmão, dá uma palavra de ânimo para o teu irmão, abençoa o teu irmão. Deus abençoe a todos.